Oi pessoal, meu nome é Maurício Catuto, eu sou médico oftalmologista. Hoje eu vim falar um pouquinho do olho seco depois da cirurgia de PRK. É uma das complicações da cirurgia refrativa. E eu hoje vou falar especificamente do olho seco após a cirurgia de PRK. E mais para frente eu vou gravar também sobre as complicações do LASIK. E aí vai entrar o olho seco também depois do LASIK, mas em outro vídeo. Hoje eu quero dar uma ênfase no olho seco depois do PRK. Então é uma das principais complicações da cirurgia refrativa, juntamente com infecção, ectasia de córnea e haze, que eu já falei em outros vídeos. Primeiro vocês têm que ter uma ideia da incidência de olho seco depois de um PRK. A grande maioria dos pacientes que operam cirurgia refrativa, seja PRK, LASIK ou SMILE, que são as principais técnicas, a grande maioria dos pacientes vai ficar com o olho mais seco nos primeiros meses depois da cirurgia. Tá? Isso não quer dizer que a maioria dos pacientes vai reclamar de olho seco, mas se você fizer os exames aqui no consultório, você detecta o olho mais seco. Né? Na imensa maioria dos casos, nos primeiros meses, você vai ter o paciente com o olho mais seco. É difícil a gente achar na literatura um número exato da porcentagem de pacientes que vão ficar com olho seco ou que vão reclamar de olho seco depois da cirurgia, mas eu vou tentar dar uma ideia para vocês aqui. Tem um trabalho do Stephenson, um trabalho mais antigo, o Dr. Stephenson, que fala especificamente de olho seco após PRK, e ele chegou a um número de 20% dos pacientes que fizeram PRK, foram submetidos a PRK, ficaram com olhos secos até 6 meses, né? Ou 6 meses depois da cirurgia. Então você vai medir lá, 6 meses depois da cirurgia de PRK, você vai ver que 20% dos pacientes estão com olho seco 6 meses após a cirurgia, né? Mas isso não quer dizer que esses 20% dos pacientes vão reclamar de olho seco. É apenas uma parte desses 20% que realmente reclamam de olho seco. Isso aí é só para vocês terem uma ideia. E nesse mesmo trabalho desse colega, ele chegou a um resultado depois de um ano de cirurgia, de que 3% dos pacientes ainda permaneceram com o olho seco um ano após a cirurgia. E, de novo, só uma pequena parte desses 3% que realmente reclamam de sintomas mesmo de olho seco, de que aquilo realmente afeta a vida deles. No LASIK, eu vou comparar um pouquinho com o LASIK para vocês terem uma ideia, depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o LASIK. LASIK, a gente tem aqui números assim de olho seco 6 meses depois da cirurgia, em torno de 12 a 50% dos pacientes vão ter olho seco 6 meses após a cirurgia, conforme o trabalho que a gente vai ler, né? E de novo, só uma pequena parte desses pacientes aqui vão realmente reclamar de olho seco 6 meses depois da cirurgia. Eu tenho um número interessante aqui de um trabalho do FDA americano. O FDA é aquele órgão americano que regula todas as cirurgias, os procedimentos em medicina, e tem um trabalho deles informando que só de 4 a 5% dos pacientes que foram submetidos a LASIK reclamam realmente de olho seco 6 meses depois da cirurgia. Ou seja, só 4 a 5% dos pacientes que fizeram LASIK que vão ter um olho seco de moderado a grave, que realmente vai levar a uma queixa mais importante, que vai realmente ter um impacto na vida dessas pessoas. E a gente sabe que o tempo vai passando e esse número vai diminuindo mais ainda. Então, tem trabalhos dizendo que um ano após LASIK, só 1% dos pacientes é que vão ter olho seco mais grave. Então, esses números é um pouco difícil da gente ter certeza deles, né? Os trabalhos, assim, cada trabalho vai mostrar um número, mas eu quero que vocês tenham a ideia de que o sintoma de olho seco, geralmente, ele é temporário, ele dura um ano, né? Na imensa maioria dos pacientes, ele dura um ano, depois o paciente não tem mais a queixa de olho seco. Agora, alguns dos pacientes, talvez 1%, 0,5%, vão persistir com o olho seco mesmo um ano depois da cirurgia ou mais, ou até indefinidamente. Então, esse é um dos riscos da cirurgia. O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia dessa tem que entender esse risco, porque ele pode realmente ficar com o olho mais seco para sempre, né? Mas é uma pequena porcentagem só dos casos. Eu queria falar assim, que no consenso geral, né, entre os oftalmologistas, a gente entende que o LASIK é uma cirurgia que provoca mais olho seco do que o PRK, né?
embora alguns trabalhos não demonstrem isso, mas a gente conversando entre os colegas, a gente percebe a gente vê que tem essa percepção entre os médicos, de que a cirurgia de LASIK provoca mais olho seco do que o PRK, né? Bem mais, na verdade. Então, qual o quadro clínico do olho seco, né? Depois da cirurgia refrativa? O paciente fica com o olho vermelho, fica com o olho ardendo, fica com o olho sensível à luz, pode ter embaçamento, pode ter halo na visão. Halo é aquela luz branca em volta, por exemplo, de um poste. Você olha num poste de luz à noite, você vê aquele halo branco em volta da luz, né? Isso é um sintoma típico de olho seco depois da cirurgia. Mas é basicamente isso aí. Qual que é o mecanismo, né, de ação aí? Qual que é o mecanismo por trás do olho seco na cirurgia refrativa? Quando a gente causa uma lesão dos nervos da córnea, é aí que acontece o olho seco, né? Então, quando você faz um LASIK, você tem que cortar a córnea antes de aplicar o laser. E é nesse corte da córnea que a gente vai provocar mais lesão de nervos da córnea. Uma lesão de um número maior de nervos da córnea. E é por isso que, teoricamente, o LASIK é pior, nesse sentido. Quer dizer, o LASIK provoca mais olho seco, porque a gente tem esse corte que causa mais lesão de nervos da córnea do que na técnica de PRK, onde você não tem o corte, você só tem a aplicação de laser, né? Lembrando que o laser também causa lesão dos nervos da córnea. Então, por isso que também tem olho seco no PRK, mesmo sem ter o corte. E à medida que o tempo vai passando, esses nervos da córnea vão se regenerando, né? Eles geralmente se regeneram até 1 ano depois da cirurgia. E é por isso que na imensa maioria dos casos, o olho seco vai melhorando após a cirurgia refrativa por causa da regeneração desses nervos da córnea. Quem que tem mais risco de ter olho seco depois da cirurgia? As mulheres, né? É 4 vezes mais frequente em mulher do que em homem, o olho seco depois da cirurgia refrativa. Os asiáticos, né? Os orientais, descendente oriental. Os pacientes que têm grau mais alto, porque você vai queimar mais a córnea para tirar um grau mais alto, para corrigir um grau mais alto, então você vai causar mais lesão de nervos da córnea, né? Quando você queima mais a córnea. Pacientes diabéticos que também vão ter mais risco de ter olho seco depois da cirurgia. Os pacientes com mais idade, quanto mais idade também vai ter mais risco de ter olho seco. E pacientes usuários de lente de contato também, que usavam lente de contato antes da cirurgia, tem mais risco de ter olho seco depois da cirurgia também. Qual que é o tratamento, né? Antes de falar de tratamento, dá para evitar olho seco depois da cirurgia? Não tem como evitar. Você cortou, queimou a córnea ou cortou a córnea no LASIK, você não tem como evitar o olho seco, mas é interessante tratar qualquer sintoma que a pessoa tenha antes de operar, né? Para que, às vezes, a pessoa já tem algum sintoma de olho seco antes de operar, então é legal tratar antes para não ficar sofrido pós-operatório, não ficar mais sofrido, né? Do que eventualmente ele já é. O tratamento para quem teve a infelicidade de ter um olho seco depois da cirurgia, ficar com um olho seco moderado ou grave e vai sentir muito sintoma, o tratamento é com colírio lubrificante, colírio anti-inflamatório, porque a gente sabe que o olho inflama muito e uma boa parte dos sintomas é por causa dessa inflamação. Colírio anti-inflamatório, remédio comprimido via oral, né, de ômega 3 principalmente, também ajuda na lubrificação. Então, o tratamento é com colírio lubrificante, colírio anti-inflamatório, né, como eu já falei. Comprimido de ômega 3, que melhora a qualidade da lágrima. Se a coisa ficar muito assim, muito grave, é possível fazer oclusão do ponto lacrimal,
ou até usar o colírio de ciclosporina, enfim, o tratamento, eu não queria entrar muito no tratamento porque realmente é uma coisa muito específica de olho seco, mas basicamente é colírio e comprimido de ômega 3. Evitar ambiente com ar-condicionado, colocar modificador de ar, essas coisas ajudam também. E uma última coisa que eu queria falar é assim, se o paciente tem olho seco, né? Ele pode ser submetido à cirurgia refrativa? Sim, ele pode ser submetido. Eu acho que é importante a gente se preocupar com o paciente que já tem um olho seco muito severo, assim, muito grave. Esse paciente tem que tomar cuidado se ele não consegue controlar os sintomas com colírio ou com nenhum outro tipo de tratamento, porque pode realmente piorar depois de uma cirurgia refrativa, né? Nos outros casos, leves ou até moderados, que estão bem controlados com colírio ou com tratamento, eles podem operar também. E aí seria legal dar preferência para a técnica de PRK, que é a técnica que teoricamente causa menos olho seco depois da cirurgia, mas dá para operar, tá? Então, eu vou deixar no link da bio ou da descrição aqui do vídeo, né, o meu WhatsApp. Se você clicar em cima do link, vai cair direto no meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvida comigo sobre esse assunto ou qualquer outro assunto de cirurgia refrativa. E eu convido vocês a visitar meu canal no YouTube, tem bastante vídeo sobre cirurgia refrativa. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, dar um like ou se inscrever no canal, também ajuda a gente bastante. E eu sempre respondo todo mundo que entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Estou à disposição, até um próximo vídeo. Um abraço.